Acho que o primeiro ponto a se lembrar é que nós estamos falando de um Estado colonial, uma ocupação colonial de um território, sob um regime de apartheid. Então, assim, se você for pegar a argumentação do Hamas para os ataques que aconteceram no sábado, e que foram ataques sem precedente, né, que inclusive expuseram uma grande falha de inteligência e de prevenção mesmo do exército israelense, a argumentação foi que seria uma retaliação aos ataques recentes promovidos por colonos israelenses, sionistas, contra um local sagrado de Jerusalém, que é a Mesquita de Al-Aqsa. Então, esse teria sido o estopim dessa recente incursão do Hamas contra territórios fronteiriços à faixa de Gaza. Agora, não se pode falar da situação Israel-Palestina sem relembrar os últimos 75 anos. São 75 anos de ocupação israelense sobre esse território, desde que o território foi garantido pelas Nações Unidas como Estado judeu em seguida à Segunda Guerra Mundial. O Hamas é uma organização que nasce em 1988, após a Segunda Intifada, a segunda grande revolta palestina contra a ocupação israelense do território, e que é uma organização, ao mesmo tempo, religiosa e militar, que busca, pela via das armas, como a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, já havia feito anteriormente, e a própria Autoridade Palestina também já haviam feito, recuperar territórios por meio da luta armada. Nesse momento, o que ocorre, se você for olhar geopoliticamente, é que Israel tem conseguido uma aproximação e até uma perspectiva de normalização das relações bilaterais com alguns estados árabes importantes, principalmente do ponto de vista econômico, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, numa perspectiva, nesse governo atual do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é um governo, diga-se, de extrema-direita, talvez o governo mais reacionário que Israel já teve, não que seja muito diferente dos anteriores, mas é um governo mais reacionário do que os anteriores, numa perspectiva desse governo de isolar politicamente, internacionalmente, a causa palestina. Então, esse ataque do Hamas, que ao mesmo tempo mostra uma organização muito grande e um certo nível de desespero diante da situação política internacional, remodela esse jogo, coloca o governo Netanyahu numa situação de desconforto que ainda não havia vivido nos últimos tempos. Quer dizer, o próprio Benjamin Netanyahu estava envolvido numa reforma do judiciário e nos inúmeros casos de corrupção que assolam ele como pessoa física, mas a questão palestina estava um pouco em segundo plano, principalmente da agenda internacional. Com os ataques de sábado, o Hamas conseguiu recolocar a questão palestina na pauta internacional. E o que sucedeu esses ataques, que fizeram diversas vítimas entre civis e militares, inclusive sequestro de várias pessoas, o que se sucedeu foi uma invasão brutal, uma reação brutal do governo de Israel, que tem como objetivo nada menos do que a limpeza étnica da faixa de Gaza, que é esse enclave de mais ou menos 250 quilômetros, se não me engano, uma faixa de terra onde 60% da população é refugiada da Nakba, né, da tragédia, que foi a grande expulsão dos palestinos de suas terras no pós-criação do Estado de Israel. É uma população de 60% de refugiados, cuja média de idade é muito baixa, é a menor média de idade do mundo, a média de idade da população de Gaza é de 17 anos, ou seja, são pessoas, gerações e mais gerações, que cresceram e viveram sob ocupação israelense, e que não tem mais nenhuma possibilidade de via diplomática, porque todas as possibilidades de diálogo foram encerradas pelo governo israelense. Então ocorre uma revolta desse tipo, e o que se tem como resposta como o próprio ministro da Defesa de Israel declarou ontem, no curso da invasão da faixa de Gaza pelo exército israelense,
é que a ideia é a aniquilação da faixa de Gaza. Ou seja, já foram cortadas a água, já foram cortadas a energia, que é uma coisa frequente, né, vivendo sob ocupação israelense, e, de acordo com as palavras do ministro da Defesa, é, eles estão agindo de acordo com o inimigo que eles enfrentam. O inimigo que ele define como animais humanos. Ou seja, existe uma desumanização dessa população com vias ao extermínio, que é o que acontece quando você começa com esse princípio de animalização das pessoas. É, Ironicamente, foi exatamente assim que começa o antissemitismo nazista ainda no começo do século XX. Então, o que a gente está vendo ocorrer agora como retaliação à faixa de Gaza por parte do Estado de Israel é declaradamente uma perspectiva de genocídio. E a gente vê muita pouca resposta da comunidade internacional a isso, né? A gente vê aí um massacre que dura muitos anos, né? Da faixa de Gaza, da diminuição do território palestino. E agora a gente vê muita evidência na mídia internacional e também no Brasil e toda uma reação do mundo a esses fatos ocorridos no domingo agora e no sábado. Então, como que você vê, assim, com relação à política internacional, esse fato de que a maioria dos países e nações ignoram o que ocorreu ali durante muitos anos na Palestina? Eu acho que existe uma confusão deliberada, primeiro, entre antisionismo e antissemitismo. São duas coisas muito distintas. Você pode muito bem ser um anti-sionista sem ser um antissemita. Antissemita é aquele que tem ódio do judeu como raça, do judeu como povo. E o antisionista é aquele que se opõe a, ao Estado de Israel como representação política e ao argumento bíblico para o retorno do povo judaico ao território palestino. Então, uma é uma posição racista e a outra é uma posição política que muitas vezes é confundida justamente por um interesse geopolítico de grandes estados imperialistas. Então, é preciso lembrar que o sionismo teve um impulso muito forte ainda do Império Britânico na Primeira Guerra, quando ele se opunha ao Império Otomano, que dominava a Palestina. Depois, ele vai receber um apoio da União Soviética, né, na fundação do Estado de Israel. É preciso lembrar que o Stalin foi favorável à fundação do Estado de Israel, porque havia uma visão dentro da burocracia soviética de que as monarquias árabes eram atrasadas e que a fundação do Estado de Israel, de um Estado liberal dentro daquele enclave, seria mais propensa à expansão de um ideal socialista na região. Claro que isso vai acontecer por outra via, né, com o panarabismo, que é justamente o movimento árabe que vai levar a ideia socialista para dentro daqueles territórios, enquanto Israel se aproxima muito dos Estados Unidos, uma posição que sustenta até hoje. Então, existe esse interesse geopolítico na manutenção de Israel. Do lado dos Estados Unidos, principalmente porque Israel pode ser uma porta de acesso à principal commodity do mundo, que é o petróleo, além de um posto avançado de controle político e militar do Oriente Médio. Então, existe essa determinação política e geopolítica do Estado de Israel e da importância do Estado de Israel para a manutenção do status quo no mundo hoje. E existe também o movimento sionista que nascido no final do século XIX, ampara em argumentos bíblicos a presença do Estado judaico naquela região. Ao criar essa confusão que a mídia hegemônica faz muito entre antisionismo e antissemitismo, o objetivo dessas organizações da mídia burguesa é justamente inviabilizar a crítica
a esse importante enclave geopolítico que existe na porta de entrada do Oriente Médio. Então, todo o discurso acaba colocando Israel como vítima ao invés de algoz. Israel é um Estado colonial, repito, sob um regime de apartheid, que impõe um regime de apartheid contra uma população oprimida, e que não obedece a nenhuma das regras do direito internacional. Né? A colonização é um dispositivo proibido pelas Nações Unidas, então todo processo colonizatório é criminoso, de acordo com o direito internacional. Israel não é signatário do Tribunal Penal Internacional e vem contrariando todas as resoluções das Nações Unidas contra a expansão do seu território para dentro do território palestino, como foi determinado em 1948, data da fundação do Estado. Na época da fundação do Estado, 53% do território palestino foi designado ao povo judaico, enquanto os restantes 47% ficaram com o povo palestino que já vivia ali. Só que ao longo de sucessivas guerras, o que ocorreu foi que esse território foi sendo gradualmente diminuído, a invasão foi sendo tolerada, apesar de condenada no direito internacional e condenada pela comunidade internacional, e assim, acabou se tornando uma espécie de uma meca da extrema-direita, a ideia da colonização de Israel, inclusive com uma argumentação religiosa por parte de um certo fundamentalismo evangélico, que é curiosamente antissemita e sionista, o que já derruba o argumento de que antisionismo e antissemitismo são a mesma coisa. Essa discussão sobre antissemitismo e antisionismo voltou muito forte à pauta na época da eleição do Jeremy Corbyn, quando ele estava na liderança do Partido Trabalhista inglês, e começou a surgir uma argumentação de que ele seria antissemita, o que é um argumento absurdo, porque ele sempre foi favorável, na verdade, ao direito dos povos palestinos à autodeterminação. A dizer que alguém que é antisionista é antissemita é mais ou menos a mesma coisa que você dizer que alguém que lutava contra o apartheid na África do Sul era racista anti-branco. Então, uma coisa é o racismo e a outra coisa é a posição política contra a opressão de uma população ocupada, sitiada e cujas possibilidades de sobrevivência são muito encurtadas por conta dessa ocupação. A mídia hegemônica não, justamente por conta desses interesses, por ser hegemônica, né, e por ser uma mídia que atende aos interesses da grande burguesia, acaba entrando nessa defesa incondicional do sionismo, mesmo quando o sionismo coloca com muita clareza as suas intenções. Né? O Likud, o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é nascido de organizações terroristas, que foram responsáveis, por exemplo, pelo atentado ao Hotel Rei Davi, que matou diversos civis. Então, assim, você tem um partido nascido de uma organização abertamente terrorista, formado por forças de extrema-direita, que diz muito claramente suas intenções genocidas, e a mídia internacional encara ainda esse Estado contra uma população civil como a vítima do conflito. Não é a vítima, é o algoz, com muito apoio de uma comunidade internacional interessada na manutenção do status quo, e que tem em sua conta, talvez, as maiores infrações de direitos humanos, talvez do ponto de vista histórico, talvez entre as maiores. Não a maior, mas entre as maiores infrações de direitos humanos da história. E agora, para fechar, a gente está vendo também, enfim, com esse episódio, uma explosão do apoio à Palestina também, de organizações, todo mundo, né? Enfim, a gente viu aí nesse final de semana também diversas manifestações em apoio à Palestina. Como que você vê esse movimento? Assim, você acha que também o apoio à Palestina cresce com esse episódio recente?
Eu acho que ele pode crescer como pode diminuir, né? É uma faca de dois gumes, na verdade, porque o ataque a populações civis, como perpetrado pelo Hamas, é uma coisa muito difícil de explicar. Mas talvez o Malcolm X tenha feito a melhor síntese do que é isso, né? Que é não confunda a ação do opressor com a reação do oprimido. O que ocorre é a reação do oprimido. É preciso lembrar que todas as vias diplomáticas, em todas as possibilidades de diálogo entre as duas partes, foram encerradas unilateralmente pelo lado israelense, a ponto de que o Fatah, que é o partido do Yasser Arafat, né, da Autoridade Palestina, que hoje governa a Cisjordânia, caiu em total descrédito justamente porque o diálogo foi encerrado. E a principal força política hoje nos territórios ocupados, bom, é o que governa Gaza, mas também tem um apoio muito forte dentro da própria Cisjordânia, é o Hamas, que é uma organização que prega a extinção do Estado de Israel. É importante também aqui fazer essa distinção, porque o Hamas, em nenhum de seus comunicados, ao contrário do que diz a mídia hegemônica, prega a extinção do povo judaico, ou a extinção do judaísmo, mas a extinção do Estado de Israel. São duas coisas diferentes. Um povo é um povo, um Estado é um Estado. Eu acho que existe um movimento de solidariedade crescendo. Acho que hoje, se não me engano, tem atos em Brasília e São Paulo, inclusive, em apoio à comunidade palestina. Mas, ao mesmo tempo, também, dependendo de como essa guerra se desenrolar, pode haver uma volatilidade muito grande, né? Nesse momento, o que está acontecendo é justamente a reação de Israel contra os atentados do fim de semana, contra os ataques do fim de semana. Agora, se a gente pensa no tamanho que esse conflito pode tomar, então, por exemplo, vamos supor que o genocídio da população de Gaza seja levado de fato a cabo e que isso leve a centenas de milhares de mortos, e você tem um envolvimento, por exemplo, de uma organização como o Hezbollah no Líbano, que talvez eventualmente possa se juntar, reforçar as linhas, criando um segundo fronte contra o exército israelense, ou até mesmo o apoio do Irã apesar de ser o Hezbollah é um movimento xiita, né? O Hamas é um movimento sunita, mas existe a hostilidade comum à ocupação israelense. O Irã também eventualmente possa se envolver nessa guerra, e eu suponho que a internacionalização do conflito seja o objetivo político do Hamas nesse momento. Se isso levar a uma guerra em três frontes contra o Estado de Israel, é possível que haja também uma mudança, né, nessa, nesse apoio ao povo palestino. Agora, eu espero que não ocorra, porque a gente nunca pode esquecer que, que a gente tem que estar do lado do oprimido. Né? A gente tem que estar do lado de quem, nesse caso, está sofrendo décadas e mais décadas de apartheid, décadas e mais décadas de privação, décadas e mais décadas de prisões arbitrárias, prisões inclusive de crianças, assassinato de idosos, controle de todos os movimentos populacionais. Então, uma pessoa que vive em Gaza, que trabalha em Jerusalém, tem que cruzar postos avançados do exército, às vezes 4, 5, 10 horas de fila todos os dias, e essa é uma vida que ninguém merece viver, né? É um estado de profunda opressão, e a gente não pode nunca esquecer quem é o oprimido nessa história, por mais que esse conflito se internacionalize. Eu tenho visto muitas críticas à maneira de agir do Hamas, né, e a tática que o Hamas tomou de atacar populações civis, embora a maior parte dos alvos fosse militar. Quando você fala de uma guerra anticolonial, é uma guerra suja, uma guerra de guerrilha, e que vai afetar populações civis invariavelmente. Não tem como evitar que populações civis sejam afetadas por esse tipo de conflito. Eu tenho visto muita crítica à atuação do Hamas, que não leva em conta o fato de que não sobrou outra alternativa que não esse tipo de ataque. Todas as vias de diálogo foram encerradas, e o que sobrou foi criar um grande fato midiático. Nesse sentido,
pode-se dizer que o Hamas foi bem sucedido, tanto que a gente tem visto, inclusive em veículos da mídia hegemônica, figuras da esquerda palestina ocupando grandes espaços de mídia, justamente nessa tentativa de explicar, da grande mídia, de explicar o que é o Hamas, o que é a resistência palestina, como ela opera, como ela se organiza. Então, talvez esse de todos os ataques de Israel contra a faixa de Gaza e contra o povo palestino em geral, eu acho que esse foi o que eu mais ouvi vozes antisionistas ocuparem espaços na mídia hegemônica. Isso não vai durar para sempre, então tem que ser um espaço muito bem aproveitado, e por isso os atos de rua são muito importantes, a manifestação de solidariedade ao povo palestino é muito importante, para que a gente não esqueça qual é o nosso lado.